Bueno, estamos continuando con la segunda palestra de esta excelente sesión y ahora tenemos al profesor Mauricio Santos del área de control de la Universidad Federal de Paraíba y va a presentar a él Diego Souza. Adelante, Diego, por favor. Obrigado, Juan. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor Maurício Cardoso Santos por ter aceito palestrar aqui no nosso seminário. Uma honra recebê-lo. O professor Maurício terminou o doutorado em 2014, em cotutela na Universidade Federal da Paraíba, no doutorado em associação com a UFCG, e ele foi orientado pelo professor Henrique Fernandes Cara, da Universidade de Sevilha. Desde que finalizou o doutorado, se manteve ativo, né, na pesquisa, realizou um pós-doutoramento na Universidade Paris 6, lá ele foi supervisionado pelo professor Emmanuel Trelat, orientou alguns alunos, vem orientando, né, alguns alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, é bolsista de produtividade, nível 2, mas é um colaborador meu, então estou muito feliz aqui em escutá-lo, e também um amigo, então é uma honra em duplo sentido aqui para mim escutá-lo. Tá? Então, bem-vindo, Maurício, e a palavra está com você. Obrigado, Diego, pela introdução. Obrigado, Juan, pelo convite. Na verdade, para mim é uma honra poder estar aqui e poder contribuir, né, com o seminário de EDP e Matemática Aplicada idealizado aí por Juan, Mauro Rincon, né, Diego, Sandra Malta. Juan e Diego, a gente se conhece já há bastante tempo, assim, tem muito contato, não só profissional como pessoal, então, para mim é uma honra enorme estar aqui, eu fico muito feliz, viu, Juan? Muito obrigado pelo convite, e muito obrigado, Diego, pelas generosas palavras aí que você discorreu aí sobre mim, tá? Para mim é um prazer muito grande. Então, hoje eu vou falar sobre um problema de controle multiobjetivo. É uma equação chamada equação de Kuramoto-Zivachinski. Problemas de controle multiobjetivo é um tema de pesquisa que eu tenho me dedicado nos últimos anos, né? Então, foi um tema que inicialmente surgiu como um problema na minha tese de doutorado, né? E desde então a gente tem trabalhado em cima disso e tentando conseguir estender, né, os resultados que a gente obteve lá para outras equações ou para situações mais gerais, ou enfim, né, a gente tem tentado avançar, né, na teoria de controle de ADPs com vários objetivos simultâneos, né? E nesse caso específico, né, eu vou falar para vocês de um trabalho recente, né, que a gente teve, que está relacionado à equação de Kuramoto-Zivachinski. Tá? Então, a palestra ela é dividida de duas abordagens diferentes. Tá? Na primeira metade dela, vocês vão ver algo muito, assim, várias sugestões, né, de possíveis aplicações de um problema de controle multiobjetivo no dia a dia, né? Então, acredito que essa primeira parte vai ser bem compreensível para toda a plateia, né? E na segunda parte, a gente já começa a falar mais especificamente dos métodos e técnicas de controle e, bom, na verdade, dando ideia, né? Uma ideia do que a gente faz, como que a gente faz para resolver um problema e talvez aí nessa parte pesquisadores mais conectados com o tema de pesquisa que
que vai ser mais natural, né? Então, assim, eu dividi dessas duas maneiras para ser mais democrático porque seja uma palestra que todo mundo, pelo menos, entenda um pouco, tá? Então, eu fiz essa escolha, tá? Então, a palestra não é muito longa, eu vou dividir isso em 2 sessões, só a primeira, que é a principal, e outra que uma consideração final, na verdade, e referências bibliográficas, tá? Então, vamos começar falando do que é um problema de controle multiobjetivo, né? Então, para falar de um problema de controle multiobjetivo, a gente, talvez, o mais correto seja falar de um problema monoobjetivo, né? Então, o que é um problema de controle monoobjetivo, né? A gente tem uma equação, né? Uma equação qualquer, né? Em princípio, no caso que a gente está trabalhando, esse L aqui vai ser um operador diferencial, tá? Então, essa aqui, a gente pode ver essa equação. Deixa eu colocar para ficar melhor nessa. Essa equação aqui, a gente pode vê-la como uma equação diferencial, tá? E esse termo de força aqui atuando nela, a gente pode ver ele como um controle, né? Ou seja, como um agente externo que vai com o propósito de influenciar o comportamento do estado, ou seja, a solução da equação, de forma que ela saia de uma configuração inicial desejada e chegue a uma configuração final também desejada, alvo, né? A configuração final, alvo, né? Bom, lembremos que, em geral, para que um problema... Em geral, né? Em linhas gerais, né? Para que um problema em EDP esteja bem exposto, a gente precisa fornecer... De evolução, né? Que evolui em tempo, né? A gente precisa fornecer todos os dados, né? De forma que a gente tenha existência, unicidade e dependência contínua dos dados, né? Aqui em controle a gente quer um pouco mais, né? A gente quer saber qual é o dado que eu coloque aqui para que eu consiga sair desse dado e chegar nesse outro. Então, a gente percebe aqui que a gente só tem um objetivo envolvido, né? Que é alcançar esse alvo aqui, tá? Então, esse é um problema clássico de controlabilidade, né? Em EDP, tá? Monoobjetivo. O que seria um problema multiobjetivo, né? Um problema multiobjetivo seria o seguinte, tá? Você não tem mais apenas um objetivo, né? Como antes, né? Veja que esse se mantém, né? Mas, além desse objetivo, a gente tem outros objetivos que podem ser traduzidos de forma que a nossa solução não esteja tão longe de determinados dados também desejados, tá? Então, veja, além de querer que a solução alcance um determinado alvo num tempo final, eu também quero que, em certas regiões, que a gente pode ver aqui, ó, o meu estado não esteja tão longe de funções dadas, de outras funções dadas, tá? Então, a gente tem mais de um objetivo envolvido, né, aí nesse problema. E, claro, resolver vários objetivos considerando apenas um controle, ou seja, exibir uma força onde eu consiga cumprir esse objetivo e esse, pode ser um problema que nem bem posto tá? Porque um dos problemas, né? Você resolver um dos problemas pode acabar caracterizando o seu controle de forma que seja impossível você dizer que ele vai cumprir os outros objetivos de maneira ótima, tá? Então, pode ser um problema que não esteja bem formulado, na verdade, tá? Então, para resolver esse problema, a gente adota uma estratégia chamada estratégia de Stackelberg, que consiste em quê? Em você dividir o seu controle principal, que seria esse, em outros controles, né? Nele e outros mais, né? Onde cada um desses controles vão ser responsáveis por um objetivo, tá? Desculpa, esse índice aqui, ele não existe, tá? Tem um índice aqui que está mal digitado. Esses índices não existem. Então, V1, O1, V2, O2. Então, para que o problema fique melhor formulado, a gente divide o controle principal em outros controles, digamos, se são 2 objetivos adicionais, então a gente adiciona 2 controles a mais, e com isso a gente
pode associar cada controle com seu objetivo, tá? No caso, esse controle vai ter esse objetivo com índice 1, esse outro controle vai ter esse outro objetivo com índice 2, e esse outro controle vai ter esse outro objetivo aqui, o objetivo que já era estabelecido no caso do problema monoobjetivo, tá? Então, a gente divide o nosso controle em 3, nesse caso específico, né, para que cada controle tenha a sua função, tá? Então, um exemplo onde, claro, aqui são sugestões de aplicações, né? Não que a gente trabalhou mais com a parte matemática da coisa, né? Mas, assim, nada impede a gente de pensar em situações onde isso pode se aplicar, assim, naturalmente, né? Por exemplo, num ambiente como esse, né, onde temos várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo, né? Você vê que cada grupo de pessoas, né, exercendo uma atividade, bom, esse aqui eu não sei bem o que ele está fazendo, né, aqui sozinho, não está falando para ninguém, pelo visto, mas cada grupo desse de atividades, né, pode estar interessado em uma determinada temperatura específica, dependendo do gosto de cada um, né? Concorda? Então, por exemplo, essa turma aqui, eles podem, sei lá, preferir que a temperatura da sala esteja mais quente, né? Tá? Esses outros aqui podem desejar uma temperatura um pouco mais fria, né? Tá? E esse aqui, esse pessoal, talvez uma temperatura um pouco mais intermediária, né? Nem tão quente, nem tão fria, enfim, né? E da mesma forma, a gente pode estar interessado em que a temperatura global, né, de toda a sala, em um determinado tempo, seja algo razoável, né? Algo que seja de interesse da empresa, né? Que fique. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que globalmente um tempo a temperatura seja dada, mas ali localmente as pessoas podem, né, querer que a temperatura se ajuste pelo menos um pouco, né? Convenhamos que ser exatamente o que cada um quer pode ser impossível, né? Mas pelo menos se aproximar mais, né, do desejo de cada um, então já seria um ganho, né? Tá? Então aqui é um problema multi-objetivo, né? A gente tem que exercer várias forças simultaneamente de forma a agradar todo mundo. Um outro problema que a gente pode formular, né, do ponto de vista de controle multi-objetivo, né? Imaginemos, por exemplo, que o estado Y, né, ele represente a concentração de um determinado produto químico que está aqui nesse lago, né? Tá? Um determinado produto químico, sei lá, para limpar o lago, ou de repente um contaminante que está aí, enfim. Dependendo da aplicação, esse Y representa a concentração desse produto, tá? E imaginemos que a gente quer controlar, né, essa concentração para um determinado valor num tempo T. Então, é razoável, né? A gente está interessado nisso. Só que, veja, dependendo de como é o nosso problema, né? A gente pode estar interessado, né? Ou seja, desculpa, esse conduzir aqui, digamos que a gente queira conduzir a concentração, né, a um determinado valor, a um determinado tempo, por meio de uma força atuando aqui, por exemplo, né? Ou seja, eu quero colocar algo aí nessa região que vá alterando a concentração desse produto químico nesse lago aí, tá? Só que, da mesma forma, em algumas regiões específicas, eu não posso permitir que a concentração desse produto varie muito ou pelo menos, né, minimizar a variação dessa concentração nessas regiões, porque, sei lá, de repente vive uma população de algas aí, né, nessa região, que se você alterar demais essa substância, elas morrem, né, enfim, né, ou população de peixes, né, certo? Então, assim, é razoável você imaginar que para um problema concreto, você pode estar interessado em não mudar muito, ou pelo menos o melhor que você pode fazer, né, em algumas regiões específicas, né? Então, para isso, obviamente, a gente, como dito no slide anterior, a gente talvez tenha que adicionar outros
controles, né, para que esses objetivos secundários sejam atingidos. Então, isso aí seria um outro exemplo de controle multiobjetivo, tá? Certo? Então, quando a gente vai falando dessas aplicações, né, a gente já vai vendo aquele velho problema que acontece na vida de todo mundo, né, na vida de reuniões de condomínio, reuniões de departamento, né, assim, o que acontece? É difícil agradar todo mundo, né? E aqui é a mesma coisa, é difícil agradar todos os objetivos, né? Então, o que a gente se pergunta normalmente não é se é possível agradar todo mundo, né? A gente não se pergunta isso, a gente se pergunta qual é o melhor que a gente pode fazer, dadas as circunstâncias, tá? Então, o conceito de ótimo para a gente vai ser esse, né? Qual o melhor que a gente pode fazer, tá? Eventualmente, nesse problema aqui, eu posso atuar, posso fazer o melhor que esteja à minha disposição, né? Mas ainda assim eu posso acabar matando alguma população específica, porque não, era impossível ter tudo ao mesmo tempo, tá? Mas assim, o conceito de fazer o melhor é importante que fique na mente da gente, tá? Pronto, uma outra equação um outro problema, né? Onde esse tipo de situação de problema multiobjetivo aparece muito fortemente que motiva muito o trabalho que a gente desenvolve aqui, seria a equação de Black-Scholes, que é uma equação muito presente em finanças, né, em economia, né? Essa equação aqui, que é uma equação de difusão, né, com um ponto singular, ela calcula o preço de uma opção europeia. O que é uma opção europeia, né? Uma opção europeia é um contrato que fornece a quem vai comprar o direito de compra em um determinado tempo. Por exemplo, vamos supor que você é um grande comerciante de grãos, né? De soja, por exemplo. Você vende soja, né? Só que você compra a soja de alguém, né? Só que para ter uma certa previsibilidade, você faz um acordo com o vendedor e diz o seguinte: olha, eu quero comprar daqui a 6 meses tantos quilos de soja a esse preço. Qual é o preço desse contrato? Então, isso aqui é uma opção, tá? Claro, você tem o direito à compra, mas não a obrigação. Se você, daqui a 6 meses, você observar que não é interessante para você adquirir, você simplesmente desiste, tá? E aí, claro, como eu não sou o único comprador de soja do mundo, né? Então, vários agentes podem estar interessados em, de alguma forma, influenciar no preço da opção, para que eles paguem mais barato, por exemplo. Então, esses seriam os controles, né? Tá? Então, uma equação onde seria muito interessante aplicar para ela o conceito de problema multiobjetivo, de controle multiobjetivo aqui, tá? Então, e ainda mais, a gente já sabe, né, que em controle existem resultados de problema monoobjetivos, né, para controle de equações de fusão com ponto singular aqui, tá? Então, talvez seria interessante estudar esse tipo de problema para essa equação específica, tá? Esse tipo de problema em aberto aqui poderia ser algo que eu poderia ter colocado lá nas considerações finais, mas eu acabei esquecendo de botar, tá? Então já estou comentando aqui como uma ideia, né? E mais um exemplo, pessoal. Então, como eu disse a vocês, né, não sei se vocês já estão cansados de exemplo, mas como eu disse, a primeira parte ia ser mais assim, bombardear vocês de possíveis, né, implicações, né, do que a gente faz, né? Então, você pode considerar o modelo CIR, né, considerando uma difusão, né, espacial, né? Você olha, você considera também o espaço, né, onde os indivíduos estão, né? Então, isso sai uma equação de difusão dessa forma. Esse tipo de equação apareceu muito em palestras, né, nos últimos anos, né, justificável, né, pela situação que a gente está vivendo. E aqui também o S, né, representa, né, a densidade populacional, né, de indivíduos que são suscetíveis, né, à doença. O I representa a densidade de indivíduos infecciosos, né, e o R representa, ou seja, capazes de transmitir a doença, né, para alguém. E o R representa a densidade de indivíduos que foram removidos, né, ou que estão curados, ou que, enfim, que não
não são capazes mais nem de se contaminar, nem de transmitir, tá? Então, aqui está em João Pessoa, né? O mapa de João Pessoa, onde eu vivo, né? E no começo isso aqui é meramente ilustrativo, tá, pessoal? Esse gráfico eu não tirei de lugar nenhum, mas, assim, eu fiz essa representação só para a gente imaginar o que aconteceu. No começo da pandemia aqui em João Pessoa, de Covid-19, os primeiros casos começaram nessa região aqui, tá? E, claro, como os primeiros casos começaram aqui, é de se esperar que a distribuição de indivíduos suscetíveis estivesse no complementar dessa região, né, no começo. Então, toda essa parte de lilás, azul aqui, tá? E os infecciosos, essa região vermelha, tá? Então, essa aqui seria a densidade populacional dos infecciosos e essa aqui dos suscetíveis, tá? O complementar, certo? Isso bem no comecinho, claro, né? E aí, você pode se perguntar, bom, uma vez que eu sei dessa configuração inicial, né, para o meu sistema de equações diferenciais, né, faz sentido qual é o melhor lugar, não qual é o melhor lugar, mas fixado esses locais, né, digamos, onde eu queira controlar mais fortemente imaginemos que essas bolas aqui sejam locais onde eu quero controlar mais fortemente a infecção. Sei lá, imagine que aqui tem uma população, existem populações maiores de idosos, por exemplo, né? Onde a gente sabe que a taxa de mortalidade é muito maior, né? Então, vamos supor que nessas regiões eu esteja interessado em reduzir mais fortemente a quantidade de infecciosos, né? E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, claro, globalmente para o gestor, o que ele quer é que num tempo dado, todo mundo fique bem, né? Todo mundo esteja curado, né? Mas, no meio termo, eu posso estar interessado de que em determinadas regiões as pessoas se infectem o mínimo possível, concordam? Então, porque aí seria uma tarefa mais inteligente de diminuir a mortalidade, né? Uma vez que você diminui a quantidade de infecções nas regiões onde as pessoas têm mais possibilidade de morrer por conta da idade, por exemplo, né? Então, também você pode formular um problema de multiobjetivo aí nesse caso, tá? Certo? Então, eu não vou entrar na matemática de cada aplicação dessas, tá? Como eu disse, a apresentação é para uma equação de Kuramoto-Shibashinsky, mas, assim, é factível e seria interessante fazer essas abordagens do ponto de vista matemático para ver o que acontece, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar um pouco mais de matemática, tá? Em geral, a gente vai ter uma equação dessa forma, tá? Equação de evolução, onde há um operador diferencial, certo? E a gente vai ter, vamos ter vários controles, né? Nesse caso específico, eu vou fixar 3, tá? Para simplificar. O que é um problema de controle hierárquico, né? Um problema de controle hierárquico é quando a gente assume uma hierarquia entre os controles, certo? Eu vou ter um controle chamado de líder, nesse caso é o controle F, então esse aqui é o líder, tá? E outros dois controles que a gente chama de seguidores, tá? O 1 e o 2. Aqui são os seguidores. Aqui também, seguidores, né? Pronto. Então, por que esse é chamado de líder e por que os outros dois são chamados de seguidores, né? A gente vai entender em breve, né? O líder, ele estabelece sua estratégia. Ele diz o seguinte, olha, eu quero isso. E ponto, tá? No caso, por exemplo, uma forma da gente ver isso seria no caso, por exemplo, do Covid aqui, né? O que o líder quer? Ele quer que todo mundo, que a quantidade de infecciosos diminua drasticamente, né? Certo? Então, globalmente, ele quer isso. Então, esse é o líder, eu quero isso, tá? Os seguidores, tendo em mente que o líder quer isso, no global, né? Eles tentam ali cumprir os outros objetivos de uma maneira ótima, tá? No caso específico aqui, eles tentam melhorar a pandemia mais fortemente nessas regiões de uma maneira ótima,
certo? Da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias, né? Ok. Então, em geral, para uma equação diferencial dessa forma, o objetivo do líder a gente vai estabelecer como um problema de controle, em geral, tá? Um problema de controle exato, certo? Ou seja, no sentido de que a gente quer levar exatamente a um alvo, tá? Não necessariamente qualquer alvo, mas os alvos que é possível de serem alcançados, tá? Então, esse vai ser o objetivo do líder. O líder quer exatamente conduzir o Estado a um estado final desejado em um tempo dado, tá? E os seguidores, o que eles vão querer, né? Eles vão querer que o Estado também não esteja tão distante de algumas funções prescritas. Por que a gente escreve não distante? Porque é aquele sentido que eu falei para vocês. Qual o melhor que a gente pode fazer, né? Então, qual o melhor que eles podem fazer, tá? Então, é nesse sentido que a gente imagina que os seguidores vão atuar e atuar no Estado, tá? E aqui, nesse caso específico, pessoal, a gente vai precisar de um conceito de equilíbrio, tá? Porque como a gente tem vários objetivos simultâneos, certo? Você ter o ótimo para um objetivo pode, de alguma forma, dificultar a situação para o outro objetivo. Tá? Então, ou seja, um ótimo absoluto para um objetivo não quer dizer que vai ser o ótimo, digamos, na média para os dois objetivos, tá? Então, para isso, a gente precisa de um conceito de equilíbrio. Ou seja, qual é o ótimo de acordo com esse conceito de equilíbrio que a gente estabelece. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. E, nesse caso específico, a gente usa o conceito de equilíbrio de Nash, que eu vou explicar também o que é. Certo? Então, esse tipo de problema, pessoal, ele foi estudado e formulado, né, de maneira pioneira, né, por Jacques-Louis Lyons, né, como é sabido pela comunidade de EDP, né, Jacques-Louis Lyons, ele tinha a capacidade de formular problemas e conectá-los com a realidade, né. Então, esse foi mais um deles. E esses são os trabalhos, assim, digamos, clássicos, né, nesse tema, né? E é devido, sobretudo, a Jacques Lyons e sua colaboração com o Ildefonso Dias, tá? Esse aqui. Posteriormente foram surgindo outros trabalhos, né, de equilíbrio de Nash, né, com Marco Rojas, Francisco Guillen, Golovinsky, né, enfim, então, vários trabalhos clássicos também que foram aparecendo nesse sentido, tá? Qual é o comentário que a gente pode fazer em relação a esses trabalhos clássicos, né? É que todos eles lidam com um problema que o objetivo do líder é do tipo controle aproximado, tá? Ou seja, o líder, ele não necessariamente está interessado que o seu estado atinja exatamente o estado desejado, mas para ele é suficiente que o teu estado esteja próximo, né, do teu estado desejado para um erro menor que epsilon. Para ele é suficiente isso. Ele só estabelece o erro, digamos, olha, dado esse erro aqui, pequeno, eu só quero que meu estado esteja lá dentro, certo? Esteja dentro dessa margem de erro aí. Então, esses trabalhos que eu falei para vocês aqui antes, todos eles trabalham com esse pensamento para o líder. O líder quer isso, tá? E que para muitas aplicações pode ser suficiente, concorda? Então, e aí, recentemente, a gente conseguiu contribuir, né, com essa linha de trabalhos aí, estendendo o objetivo do líder para problemas de controle exato, tá? Ou seja, a gente conseguiu fixar como objetivo do líder atingir exatamente um alvo, né? Para aí os seguidores começarem a trabalhar para cumprirem seus objetivos, tá? Então,
A gente vai fazer um breve passeio sobre os resultados que a gente conseguiu, tá? Claro, eu não vou falar após isso, vários outros trabalhos de outros autores foram surgindo em paralelo, tá? Mas eu não vou citar todos por questão de tempo mesmo, tá? Assim, vou citar, sobretudo, casos parabólicos, tá? Mas existem resultados já para equação de ondas, tá? Ou seja, equações hiperbólicas, né? E etc. Tá? Então, vamos lá. Então, antes de falar da equação de Kuramoto-Shibashinsky, eu vou explicitar mais o problema para o caso da equação do calor, tá? A equação do calor é a equação modelo, né? Onde normalmente a gente tenta fazer primeiro para ela e depois tenta estender para outras equações, né? Então, por essa razão, eu vou começar com ela, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem um efeito de difusão, né? Regido por essa equação. E eu tenho um dado inicial e eu tenho 3 objetivos, tá? E para cada objetivo, como motivado já anteriormente, eu vou acrescentar um controle, né? Para cada objetivo. Desculpa, aqui tem um typo de novo. Então, já sabemos que como já falei rapidamente antes, né? O objetivo do líder é algo de controle exato, né? Então, como a gente está com a equação do calor, né? A gente sabe que devido ao efeito regularizante da equação do calor, a gente não é esperado que a gente consiga, mesmo com um problema monoobjetivo, tá? Imagine que você não tem isso aqui. Você só quer chegar a um alvo no tempo final, né? A gente já sabe que para a equação do calor é impossível chegar em qualquer dado. Então, para esse caso específico da equação do calor, o objetivo do líder a gente vai conduzir o estado a zero, tá? Digamos que é o melhor que a gente pode fazer, né? Para a equação do calor, tá? Então, nesse caso específico, o objetivo dos seguidores vai ser qual, né? Vai ser o de minimizar esse funcional que estabelece um balanço entre a distância que o teu estado está de um determinado alvo e o custo que esse controle representa, tá? Então, é um balanço, né? Quando eu minimizo esse funcional, por um lado, eu quero que o y esteja próximo do yd o melhor que eu posso, né? E, por outro lado, eu não quero que esse custo seja tão elevado, tá? Então, é isso. Então, a forma que o objetivo dos seguidores é vista é no sentido de minimizar esses funcionários, tá? Então, dito isso, fica claro que o F é o líder, né? E os VI são os seguidores, tá bom? E esses termos são parâmetros que eles dizem para a gente apenas qual termo eu quero dar mais importância, tá? É isso. Okay? E o YD são são funções regulares, que são justamente aqueles em que os seguidores estão olhando, tá? Eles dizem, olha, o meu alvo é aquele. Como é que eu posso me aproximar dele o melhor possível, né? Ok? Então, o que é um equilíbrio de Nash, né? Um equilíbrio de Nash é um par, V1, V2, que cumpre essas duas condições simultaneamente, tá? Ou seja, esse par tem que minimizar o primeiro funcional na primeira direção, tá? E esse par tem que minimizar esse mesmo funcional na segunda direção. É como se fosse o seguinte, pessoal, o equilíbrio de Nash é um tipo de equilíbrio que ele é muito usado em jogos não cooperativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o V1 e o V2, eles não estão se ajudando, certo? O V1, ele está só interessado em que o J1 seja o melhor possível. Ele não se importa, por exemplo, se o J2 piora seus valores. Já o V2, ele está interessado apenas que o J2 seja o melhor possível. E ele não se importa tanto em oscilações para o J1, se o J1 piora um pouco, quando ele tenta melhorar o J2, tá? Então, é um esquema não cooperativo. Então, você veja que é uma batalha ali, né? Eles estão ali meio, cada um querendo melhorar o seu. Então, aí a gente vê claramente que a gente precisa de um conceito de equilíbrio, né? Assim, um equilíbrio entre eles, um acordo, digamos, né? Para achar o par ótimo, né?
E aí, naturalmente, como a gente fala de mínimos, né? Então, se a gente está falando em uma situação em que esse V1 está variando em todo um espaço de Hilbert, por exemplo, então a gente pode formular um critério diferencial, né, associado, que seria pedir que a derivada, né, de cada funcional em cada direção seja zero, né? Então, esse critério diferencial estaria associado a essa primeira condição e esse outro critério diferencial estaria associado a essa segunda condição. E aqui vai uma observação importante, pessoal, que é que, como a equação é linear, né? A equação aqui que a gente está trabalhando é linear, e os funcionais aqui são convexos, né? Você veja que a forma que ele atua aqui em V1 e V2 é de uma maneira convexa, né? Tanto aqui como aqui, porque o problema é linear, né? Veja, o fato de ser linear é importante, porque se eu pego uma combinação convexa dos controles, pode ser que a solução associada não seja uma combinação convexa dos estados, né? Então, quando eu substituo isso no funcional, pode acontecer de que esse funcional não seja convexo mais. Tá? Então, a linearidade é importante, nesse caso específico, de que esses dois critérios sejam equivalentes. Tá? Okay? Então, isso é um fato importante para a gente ter em mente. E por que esse critério diferencial é importante, pessoal? Porque é a partir dele que a gente consegue exibir um sistema de otimalidade associado. Tá? A gente consegue caracterizar os seguidores. A gente consegue dizer, olha, o teu seguidor, para cada F, ele é dessa forma. Tá? Ele tem que ser escrito em termos dessas variáveis adjuntas, φ1 e φ2, onde φ1 e φ2 são soluções de uma equação de difusão backward, né, no tempo, ou seja, a informação inicial dela é no tempo final, né? E que ela depende da distância entre o estado e o teu alvo. Então, assim, é uma continha, não é muito difícil, tá? Mas a gente usa fortemente essa condição aqui, tá? E não essa. Então, é por isso que elas precisam ser equivalentes para que eu possa afirmar que esse aqui é um equilíbrio de Nash, de fato, tá? Então, uma vez que eles estão caracterizados, né, o par de Nash, a pergunta é se esse par de Nash, ele pode estar associado a um líder que conduz o estado exatamente a zero. Então, se a gente conseguir resolver essa questão de maneira positiva, a gente está resolvendo o nosso problema de controle multiobjetivo com um equilíbrio de Nash para os seguidores, tá? Certo? Então, você vê que a gente reduz o nosso problema um pouco assim abstrato, né? Assim, quer dizer, geral, né? Geral, há um problema para sistemas de equações diferenciais, né? Onde um é forward, né? Ou seja, para frente, né? Você sai do zero para t, né? E a outra é backward, ou seja, você sai de t para zero, né? É contrário no tempo, né? Então, se você consegue controlar o y com esse controle f aqui, você, de fato, está resolvendo o seu problema que a gente quer, tá? Que é o problema formulado aqui nesse slide, esse objetivo. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia é usar a caracterização a equivalência entre controlabilidade e observabilidade, né? E nesse caso específico, né, uma vez que o nosso sistema, o objetivo é controlar o y, e mais ainda, como no nosso sistema tem um termo de fonte no lado direito, tá? Y e D é dado, então a gente pode provar que o resultado de controle é equivalente a provar que essa energia aqui do lado esquerdo é limitada pela informação local desse estado adjunto. Tá? Esse estado adjunto aqui é o estado adjunto desse sistema aqui principal. Tá? Então, se eu consigo observar essas duas informações em termos dessa informação local, o nosso resultado está provado. Então, que resultados tem nisso, né, aqui, né? Então, o primeiro resultado feito, né, nesse sentido, né, com controle nulo, foi um resultado de 2015, e a gente conseguiu provar esse resultado, supondo que o O1D seja igual ao O2D, tá? Quem são esses conjuntos, né? Só para a gente relembrar. Eles são os conjuntos que aparecem no funcional, tá? Então, na época, a ideia que nos surgiu foi pedir que eles sejam iguais, porque aí facilitou alguns cálculos,
Tá? Então, é como se fosse, tá, a gente consegue controlar isso, mas a gente tem que pedir que os controles alterem a mesma região, tá? Alterem o estado na mesma região, certo? E é claro de ver porque que isso facilita o problema, porque se você olha o sistema adjunto aqui, ó, quando você pede O1D igual a O2D, você reduz a quantidade de equações, na verdade, né? Você pode colocar a função característica em evidência e você vai ter uma nova função que é alfa1 gama 1 mais alfa2 gama 2, que também é a solução de uma equação quando você usa essa equação de baixo aqui. Então, quando você supõe isso, você reduz a quantidade de equações e acaba facilitando um pouco. Tá? Então, nesse trabalho de 2015, a gente conseguiu provar que existe um equilíbrio de Nash e um líder que conduz o estado a zero de maneira exata. Tá? E esse trabalho foi o pioneiro nesse sentido, né? De provar que é possível levar exatamente a zero. E qual foi a ideia, pessoal? Eu vou ser bem breve na ideia, né? Nós provamos uma desigualdade de Kahneman, tá? Para o sistema adjunto. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que são as desigualdades de Kahneman, mas uma desigualdade de Kahneman é uma desigualdade dessa forma geral, onde esse termo aqui é uma norma, digamos, H1 com pesos, tá? Uma norma H1 com pesos. E o H, como eu falei para vocês, ela é a combinação do gama 1 com gama 2. Como eu disse, como eu fiz, nesse trabalho a gente fez O1D igual a 2D, então a gente pode chamar isso aqui como uma função H característica, né? Então isso facilitou um pouco e permite a gente ter essa desigualdade de Kahneman. Então, essencialmente, para finalizar a prova, basta a gente sumir com esse termo aqui, tá? E deixar só esse, né? Vejam como é a nossa observabilidade, né? Só preciso ter psi do lado direito. Tá? Então, tem que sumir com esse termo. E para fazer isso, a gente prova uma desigualdade desse tipo, é bem simples, tá? E para provar essa desigualdade aqui, a gente precisa usar a forma como a informação de H passa para psi, né? Então, a gente usa a equação, que é essa, né? E usa o fato que aqui é H, uma H característica, e substitui essa informação aqui. E aí sai fazendo integração por partes, absorvendo vários termos, enfim, isso é bem padrão quando você trabalha com desigualdade de Kahneman, tá? Mas, assim, lá nos cálculos, quando você abre eles, você vê que tem uma certa... Assim, eles são um pouco... tem que casar bem certos pesos, certo? Então, mas essencialmente a gente provou isso, tá bom? E aí, aqui a gente substitui ele nesse termo aqui, então a gente troca esse termo por esse outro, e aí, essencialmente, o resultado acabou. De maneira bem resumida, tá, pessoal? Só para dar uma ideia. E aí, em 2017, 2 anos depois, a gente conseguiu resolver o mesmo problema para a equação do calor, né? Onde a gente fez a hipótese, né, de que o O1D e o O2D não são necessariamente iguais, tá? Então, a gente nos permitiu pedir que eles sejam diferentes em O, na região de controle, onde o controle atua. O O é a região onde o controle atua. E aí a gente conseguiu resultados similares, tá? Ok? Conseguiu resultados similares. E qual é a ideia da prova, né? Também, desse caso específico, né? Como é que a gente conseguiu nos livrar da hipótese de que O1D é igual a 2D? Veja que, supondo isso, né? A gente não pode mais reduzir a quantidade de equações como a gente fez no caso anterior. Então, a gente prova uma desigualdade de Kahneman desse estilo, ó, certo? E só que a forma que a gente usa uma desigualdade de Kahneman para psi é um pouco diferente, porque a gente tem que localizar essa desigualdade de Kahneman em uma região específica. É uma desigualdade de Kahneman localizada, ela não é uma Kahneman de psi por uma função de corte, mais ou menos, algo assim. E aí, quando você faz isso, você gera lados direitos na sua estimativa que são pouco regulares. Dependem do estado, mas são poucos regulares, tá? Porque são derivadas do estado. E aí a gente tem que... a primeira dificuldade é absorver esses termos, certo? E a principal dificuldade aqui também é que quando a gente usa a equação para absorver esses termos locais aqui, nos livrarmos dele, assim como a gente fez com o H, a gente fica com um dilema, porque
se a gente tenta absorver o γ1 na equação, né, aparece o γ2 de novo, que a gente quer se livrar dele. E se a gente tenta se livrar do γ2, aparece o γ1, tá? Então, para a gente contornar essa situação, a gente teve que trabalhar com desigualdades de Kahneman com pesos distintos. Pesos com a observação em regiões de controles distintas. E, claro, a gente sabe que quando a gente faz isso, pode resultar difícil de você comparar os pesos e absorver termos, tá? Então, para isso, bom, não vou dar detalhes mais técnicos, mas para fazer isso, a gente teve que criar uma função peso específica, onde duas funções dessa forma. Uma faz isso, ó, faz isso, e os pontos críticos dela estão todos nessa região, e a outra faz o caminho contrário, né? Só que os pontos críticos dela estão todos nessa outra região, e a particularidade delas é que elas têm que coincidir fora de uma região. Então, os pontos críticos têm que estar uma em um lugar, a outra em outro lugar, mas elas têm que ser iguais fora dessa região aqui. E é esse fato delas serem iguais fora dessa região que permite a gente comparar as energias e absorver alguns termos, né? Então, claro, se você vê em dimensão 1, você vê, é óbvio que essa função existe, né? Mas se você vai em dimensão superior, o domínio qualquer aqui, pode não ser tão fácil construir essa função, tá? Mas lá nesse trabalho está feito, ok? Então, indo agora para o caso da equação de Kuramoto-Zhivaschinski, que é o mais recente, né? Claro, dado os bastidores que todo que a gente fez da equação do calor vai ser mais rápido aqui, tá? Então, eu sei que eu estou um pouco em cima do tempo, mas essa parte vai ser mais rápida, né? A equação de Kuramoto-Zhivaschinski é uma equação de quarta ordem, né? Em dimensão 1, e ela é não linear. Veja que aqui já tem que ficar atento, né? Que eu falei lá que o fato de ser linear é importante. E ela serve para modelar a turbulência por exemplo, né, turbulência de fase em sistemas de reação de fusão. Desculpa aqui, eu errei, eu botei ondas, mas é de chamas, tá? Tá errado. Eu escrevi a equação de Kuramoto pensando na equação de ondas, mas é de chamas, tá? Chamas planas. Então, ela tem essas aplicações e a gente quer tentar resolver esse problema multiobjetivo aí, tá? Para essa equação, certo? Então, igual, esse slide é praticamente o mesmo, feito para a equação do calor, né? Só que convertido aqui para a equação de Kuramoto-Zhivaschinski. Os funcionais, a gente colocou os mesmos, tá? Se a gente quer controlar, os seguidores querem controlar o estado em regiões específicas, igual, né? Igual como para a equação do calor, a gente espera para a equação de Kuramoto-Zhivaschinski apenas, ela também tem um efeito regularizante, a gente espera apenas controle a zero, tá? Então, V1 e V2 são equilíbrio de Nash, então esse slide aqui só fiz. Então, a gente quer resolver esse problema análogo para essa equação, tá? Então, igual equilíbrio de Nash, é a mesma definição, tá? Eu repeti esse slide porque a observação aqui já muda ligeiramente, né? Veja que como a equação de KS, né, de Kuramoto-Zhivaschinski, é não linear, né? Os dois conceitos podem não ser equivalentes, tá? Então, por que isso é importante? Porque é esse conceito aqui que eu uso para chegar no meu sistema de otimalidade, né? Que está aqui, tá? Esse é o meu sistema de otimalidade. Então, eu só tenho que o meu seguidor é caracterizado dessa forma, se a condição que ele satisfaz for essa daqui, tá? Então, é interessante provar que essas duas condições sejam equivalentes, já uma vez que é não linear. E para provarmos isso, a gente prova essas duas desigualdades aqui, derivadas, né, a gente prova que a segunda derivada dos funcionais são positivas, né? Então, por isso a gente tem que os funcionais são convexos, e aí a gente tem que o mínimo, né? Que o ponto crítico aqui vai ser de fato o mínimo, certo? Então, essa é a ideia. E, claro, para isso a gente teve que pedir que os parâmetros mu sejam grandes, tá? Então, a gente só consegue verificar isso pedindo essa restrição para os parâmetros mu, tá? É uma restrição que a gente gera. E essa restrição, eu já digo a vocês que ela não é exclusividade do caso de Kuramoto-Zhivaschinski, tá? Se você inclui na equação do calor um termo não linear, essa mesma condição vai aparecer, tá? A gente não sabe a otimalidade dela, mas a gente conseguiu provar apenas pedindo ela grande, tá? Então, como eu disse, esse é o sistema de otimalidade. E aí, para esse caso específico,
A desigualdade de observabilidade que a gente prova é algo desse tipo, tá bom? Então, similar à da equação do calor, né? Mas qual é a diferença? É que o sistema adjunto, obviamente, é outro, né? É um sistema adjunto feito para a equação de Kuramoto-Zivachinski, tá? Então, a gente vai ter que usar as desigualdades de Kahleman disponíveis para essa equação para provar essa desigualdade aí. Então, a parte técnica é totalmente diferente para a equação do calor, ok? E aí a gente provou em 2019 isso, né? Que nas mesmas condições do caso da equação do calor, né? Ou eles são iguais, ou eles podem ser iguais ou distintos em O, né? Se a gente pede que os dados sejam pequenos, suficientemente pequenos, e se existe um par de Nash associado a um líder que conduz o estado exatamente a zero, ou eu coloquei y barra de t porque a gente pode ver como uma trajetória do sistema, tá? Então, mas podemos imaginar aqui como sendo zero, tá? Se for o caso. E a ideia, vou passar bem rapidamente disso, porque a ideia geral é assim, é similar, assim, a forma que você tem que absorver os termos locais é exatamente a mesma. Onde é que complica aqui? Que quando você aplica o mesmo argumento da equação do calor, esses termos aqui, eles são ainda piores, né? Eles são de ordem H-4, né? Então, você, lá no artigo, quem tiver curiosidade, você vai ver que você vai gerando termos, derivada de termos, né? Tá? Vão aparecendo aqui. E para que você consiga absorvê-los, você tem que provar uma Kahleman também com lado direito um pouco regular. E a que provamos foi essa, né? A gente considerou um operador de quarta ordem e consideramos o lado direito um pouco regular, né? Ou seja, aqui são derivadas de funções em L2, tá? Então, a gente provou que a energia de U com pesos pode ser limitada por U local, né? E pelas funções F1, F2 em L2, né? E os seus traços, tá? A gente provou isso, tá? Então, essa é a principal tecnicalidade do artigo. E aí, para recuperar o resultado não linear, né? Para a equação não linear, a gente... porque quando a gente prova a desigualdade de observabilidade dessa natureza, né? A gente acaba provando... desculpa. Aqui, né? A gente acaba provando um resultado de controle para um sistema linear, né? Associado, né? Então, para recuperar o resultado não linear, a gente acaba usando um teorema de inversão local, né? Um teorema de Lusternik, tá? Então, pessoal, só uma consideração final, tá? Acerca disso, é que a gente também trabalhou, né? Juntamente com o professor Nicolás Carrenho, em um problema de controle multiobjetivo, onde os seguidores eles estão localizados na fronteira, tá? É um artigo que está submetido, tá? Mas assim, como eu escolhi o distribuído, já está, né, disponível. Mas o fato de eu transferir os seguidores para a fronteira acaba gerando mais dificuldade técnica, porque quando você vai quando você chega no sistema de adjunto, né, sistema de otimalidade, o acoplamento entre eles vai ser na fronteira, tá? Desses sistemas. Então, você vai ter que absorver traços de psi com termos globais, né? De certa forma. Você vai ter que usar uma Kahleman distribuída com fronteira não homogênea, tá? E ser capaz de absorver esses termos da fronteira com o que você tem de energia. Então, é essa a dificuldade, esse balanço entre os pesos e o que você tem que absorver, essencialmente, é que é a dificuldade do trabalho. E aí você percebe também aqui, quando você vai, no caso fronteira, quando você vai... Deixa eu voltar aqui para um slide aqui. Aqui. Só um minuto. Aqui, ó. Que quando você vai tentar eliminar o termo local também, dos gama-is, quando você for integrar por partes aqui em psi, né? Aqui você vai, né, substituir ele, vai integrando por partes, vão aparecendo traços também, certo? Então, a conta vai ficando muito mais feia, digamos assim, né? Mas, assim, a gente conseguiu contornar bem esse problema bom, esperamos que esteja tudo bem e que seja aceito, né? Mas é isso, pessoal. Era esse meu objetivo, era mostrar para vocês as particularidades e dificuldades que surgem, né, quando a gente tenta implementar essa teoria para uma equação, por exemplo, como a equação de Kuramoto-Zivachinski.
tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu já meio que estourei meu tempo, né? Então, algumas referências. Eu coloquei poucas também, apenas as que... A parte das referências clássicas, né? Que eu já tinha citado no meio do termo, eu coloquei essas que são os resultados que estão lá no meio do artigo, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Maurício, pela excelente palestra. Vamos abrir agora o turno de perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, pode ou escrever pelo chat ou ligar o microfone e fazer a pergunta diretamente ao Maurício. Maurício, eu tenho algumas curiosidades aqui. Bom, é um tema que eu nunca trabalhei, mas tenho acompanhado, né? Às vezes, em palestras tuas, de Fagner, de Henrique. Bom, a primeira tu toma o funcional quadrático, né? É isso? Já tentou alguma coisa? O funcional, por exemplo, um LP, por exemplo? Bom, eu já tentei, assim, eu já me fiz essa pergunta e já tentei aplicar, né, o que está feito aí. O que acontece é que quando você faz isso... Parece não linearidades, né, num sistema de otimalidade. A forma que os seguidores se acoplam com a equação principal é não linear. Então, o acoplamento é não linear. Não é isso que acontece. Então, assim, eu não sei te dizer se... Assim, eu acredito que dê para conseguir algo. Assim, a questão... A não linearidade é que tipo? É P elevado a P... P elevado a norma de P menos 1, algo assim. P menos 1, né? U norma de U elevado a P menos 1, algo assim. U norma de U elevado a P menos 1, algo assim. E aí você tem que provar primeiro a existência, né? Solução, porque aí você vai garantir a existência do líder, dos seguidores, e depois provar a controlabilidade desse sistema não linear, né? Entendi. E aí tem um problema, porque como o acoplamento é não linear, né? Se você lineariza em zero, aí desacopla tudo, desacopla, né? Então tem que linearizar bem aí, né? Então, assim, eu acho que é possível conseguir algo, mas, assim, eu te confesso que eu não pensei muito no depois, né? Eu escrevi ali rapidamente uma conta e deixei para lá. Isso para qualquer um dos dois funcionais? Ou eu poderia, por exemplo... Coloca lá de novo, por favor. É exatamente isso que eu estou tentando. Não sei porquê, mas eu não estou conseguindo passar. Quando eu mexi aqui, eu acho que ele desconfigurou alguma coisa aqui. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Aqui, né? Qual é a página do sistema, né? De otimalidade, né? Vou colocar aqui, por exemplo. Aqui, né? Tá meio... Então, ó, eu acho que se tu coloca só em um funcional, o que vai acontecer é que vai aparecer só em um desses. Tu pode colocar o funcional de novo? Aqui, por exemplo. Eu não sei por que isso aconteceu, eu não estou conseguindo passar o... Não, tranquilo. Então deixa assim. Né? Então, qualquer um dos funcionais que tu... Funcional, né? Que você quer ver aqui. Então, se tu coloca por... Aí, pronto. Aí tem outra pergunta. Dá igual tu colocar Isso. P aqui? Pois é. Ou em um deles, entendeu? Ou em um deles somente, entendeu? Eu lembro que eu coloquei nos dois, Diego. E aí, o que acontece é que quando tu coloca aqui aparece também. O controle tem que ser algo da forma phi, norma... O controle não, ele é o acoplamento. Pronto, quando tu coloca aqui vai aparecer que é algo da forma phi, norma phi a P-1, onde phi é a solução de um sistema adjunto
onde o acoplamento de y com φ pode ser linear ou não, dependendo do que tu coloca aqui. Então a mudança é o seguinte, ou tu coloca uma não linearidade em uma equação só, ou tu coloca nas duas. Certo. Talvez aí a gente consiga algo, porque se tu faz só em uma, tu pode talvez linearizar em zero e não perder o acoplamento. Uhum. Né? Certo. Ok. Outra pergunta que eu tinha também é curiosidade, né? Qual que é o ponto? Naquelas duas desigualdades, né? Um caso não linear, o fato de Mi e Mi1 e Mi2 ser grande, né? Na hora de provar a equivalência, né? Bom, eu não fui muito cuidadoso com essa parte, confesso. Assim, não cuidadoso, eu não dei muito detalhes, mas, por exemplo, para o caso da equação de Kuramoto-Zivachinski, assim, a tua pergunta é por que ele é grande, né? Para conseguir digamos, A equivalência. a equivalência, né? O primeiro ponto. Mas a própria desigualdade de Kahneman em si, Ela precisa, né? você precisa também disso. Em algum momento lá a gente tem que pedir para conseguir absorver um termo específico. Certo? Então... Por que tu tem uma linearidade ou isso já ocorre no caso linear? Mesmo no caso linear, isso ocorre. Mesmo no caso linear. Mesmo Okay. no caso em que O1D é igual a 2D, a gente teve que pedir essa condição técnica. Certo? Mesmo, deixa eu colocar aqui de novo. Aqui. Né? Mesmo... Ou seja, que, por exemplo, pedir que Mi seja grande é quase como que... Pronto, consegui aqui mudar de alguma forma, Diego. É porque assim, Diego, quando você enxerga o problema de equilíbrio de Nash, você pode enxergar o problema de equilíbrio de Nash como um problema de alto valor, certo? Lyons, nos trabalhos dele iniciais, ele provou a existência dos seguidores com o resultado de Lax-Milgram, certo? Uhum. E lá você vê aparecer como uma espécie de problema de alto valor. Então, na verdade, a gente acredita que tu não precisa nem que o mu seja grande, necessariamente grande, mas que ele precisa estar associado a um determinado alto valor, a determinados altos valores de um determinado funcional. Isso que é a coercividade da forma... Assim, para que quando você escreve essa equação aqui, ó, essa equação aqui, você pode provar a existência de solução para essas equações usando um resultado tipo Lax-Milgram. E aí você vê que, de alguma forma, você pode provar que esse problema tem solução se os mus, de alguma forma, forem altos valores ou maiores que alguns altos valores do funcional que aparece nessas equações aqui. E por exemplo, isso tu não, digamos, claro, porque a minha a minha questão era porque no método que tu utiliza, tu precisa que Mi seja grande, né? Isso. Porque do contrário, tu poderia não considerar Mi grande, né? E resolver esse sistema de optimalidade aí, né? Pronto. Seria Esse é um ponto interessante. Até para a existência de solução do sistema de optimalidade, a gente não consegue provar sem pedir que esse parâmetro seja grande. Quando você vai tentar provar estimativas de energia, e você usa desigualdade de Gromov, por exemplo, mas chega no momento que a gente só consegue absorver certos termos pedindo esse parâmetro grande. Certo. Mas, por exemplo, agora, um problema de controle, não necessariamente tu precisa que provar o resultado de existência de solução, né? Tu pode provar que, graças ao teu controle, tu consegue construir uma solução, né? Não? Como é, Diego? Bom, eu não sei se tu precisa, né, de existência de solução para outra coisa, né? Mas, por exemplo,
para resolver um problema de controle, tu não precisa saber a priori que o sistema... Concordo. Digamos que tu supõe, tu não vai para esse lado, né? Quando tu resolve o problema de controle e tu vai lá para um método de inversão local, Isso. ali a gente acaba provando a existência. Então, eu concordo contigo, concordo. Uhum. Mas, assim, se tu vai para esse lado de provar que o equilíbrio de Nash aqui para o linear existe e tal, aí a gente pede mu grande. Tá. Aí, mas, por exemplo, se a gente for usar o teorema de Lewis-Sternik, né, para provar a existência do controle, né, e do estado, enfim, de tudo, a gente precisa da Kahleman, e de novo, para Kahleman, a gente teve que pedir mu grande. Agora, eu te digo que é uma condição técnica, assim, a gente não sabe exatamente quão ótimo isso é, quão ótimo isso pode grande, ser. digamos, diminuir o efeito aqui do acoplamento, né? Basicamente, né? Exatamente. E tu usa para absorver, imagino, né? Em cascata, né? Tu usa para absorver, né? É isso ou não? O que exatamente, a gente usa para absorver alguns termos que aparecem. O que a gente espera é que não exista equilíbrio de Nash para todo mu. Isso aí a gente espera que já, assim, meio que... No caso de controle aproximado, existe? Eu acho que o problema é o mesmo, porque dado qualquer função que tu colocar aqui, esse problema aparece quando tu tenta provar que existe um equilíbrio de Nash. Para qualquer f. Para cada f, tu quer provar a existência do equilíbrio de Nash. Esse problema existe, aparece. Né? Do mu. Tá. Eu tenho ainda 2 perguntinhas, mas eu vou aqui passar aqui para... Espero que eu esteja conseguindo responder assim de maneira... Não, tá tranquilo. São mais curiosidades. Sim. É um tema muito bonito e estimula aqui perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, não sei se Orlando Romero ele quer fazer a pergunta ou tá aqui no chat, Maurício. Se os pesos que aparecem na desigualdade de Kahleman para Kuramoto-Shibashinska são os mesmos da equação do calor. Excelente pergunta. Aí eu peço até desculpa por não ter comentado isso. De fato, o peso que a gente usa, sobretudo a função... Deixa eu colocá-la nela aqui. Essa função aqui... Cadê? Onde é que eu coloquei? Essa função aqui é a mesma. A gente pode usar essa mesma função para construir os pesos que surgem na Kahleman, tá? Mas na Kahleman em si, esses pesos aqui acabam sendo outros, ok? Que é assim, que eles vão aumentando, né? Com a quantidade de derivados, os pesos aumentam um pouco. Mas o peso base, esse aqui é o mesmo, tá? Bom. Tá respondida, Orlando? Sua pergunta? Era isso, né? Não era sua dúvida? Sim, acredito que sim. Explícito, não, porque ele depende do peso... a gente toma como base o peso de Manuvillov, né? Aquele... Né, que a gente só prova a existência, né? Em algumas situações, imagino que sim, né? Em dimensão 1, no quadrado, né? Dimensão 1, você consegue construir com polinômios ali, talvez, num quadrado. Na dimensão superior, a gente usa o peso de Manuvillov lá, aquele lado clássico, e sai e pega curvas que pegam os pontos críticos e leva elas para outro lugar do domínio. Essencialmente é isso. Sai compondo e... Então, a gente não tem ela explícita, não, tá? Salvo... Agora, para Kuramoto-Shibashinski dá para fazer, porque é em dimensão 1, né? Dá para ser explícito, sim. Para Kuramoto-Shibashinski dá para ser explícito. Agora, a gente não se preocupou muito com isso, não. Talvez, se a gente fosse fazer uma abordagem mais numérica, assim, a gente ia precisar explicitar isso. Mas, como a gente não foi por esse lado, a gente simplesmente usou o peso que veio do calor, tá? Ok. Maurício, minhas 2 últimas perguntas já para... uma é o seguinte, tu, nesse trabalho aqui que está submetido com o Nicolás, sim, vocês fizeram líder no interior, né, e seguidores na fronteira, né? E se o líder está na fronteira? E os seguidores também? Não, e os seguidores no interior, por exemplo? O líder na fronteira. Eu acho que dá para fazer igual, Diego.
E se todo mundo está na fronteira? Se todo mundo está na fronteira, complica mais, porque É curiosidade, curiosidade. estimar. Aí os acoplamentos, né, vão estar todos na fronteira, né? Os acoplamentos vão estar todos na fronteira. Então, tu vai ter que estimar termos de PC na fronteira Uhum, e derivadas de PC na fronteira por PC na fronteira. uhum. Deve ser mais complicado isso aí, viu? Os seguidores são distribuídos, tu pode usar uma Kaleman fronteira para PC e uma Kaleman distribuída para Gama. Uhum. Aqui nesse sistema, né? Sim. No sistema adjunto aqui. Uhum. Tu pode usar uma Kaleman fronteira. Acredito que tu pode usar uma Kaleman fronteira para Psi e uma Kaleman distribuída para Gama. No caso, o que vai aparecer, né, quando tu coloca o líder na fronteira, é acoplamento de Psi-X, né? Só que aí tem que ter um cuidado, porque aí, logo a gente vai ter que estimar Gama por Psi. Sim. E o acoplamento está aqui, sabe? Sim. Entendi. Ok. E a última pergunta é só o que se sabe para controle aproximado, né? Assim, fazendo uma comparação, né? Entre os resultados de controle aproximado e controle exato, né? Que é o que vocês fizeram, né? Tem lá, por exemplo, essas hipóteses sobre as regiões, né? Lá existem também ou não? Ou são mais restritivas ou são mais gerais? Por exemplo, nesse trabalho, na verdade, o melhor trabalho que a gente pode usar para comparar com o que a gente fez, dessas referências clássicas, deixa eu colocar lá, é o trabalho do Marco Rojas e do Guilherme, que é para Stokes. Esse aqui. Por quê? Porque nesse trabalho aqui, o funcional que eles consideram é exatamente igual ao nosso. No trabalho que normalmente é esse? Não, é esse, desculpa. É esse aqui. Nos outros trabalhos, sobretudo de Lyons, o funcionário era ligeiramente diferente. Não tinha esses termos de O e D, sabe? Era um termo... o funcional dele, os seguidores atuavam sobre o estado no tempo final também. E aí o acoplamento era no estado, sabe? Era um pouco diferente. Então, é bem complicado comparar com esses aqui, com esses de Dias e Lyons. Mas lá, no caso do Já Guilherme. nesse aqui, do deles, eles assumem uma hipótese lá que, na verdade, a gente melhorou a hipótese que eles assumiam sobre os ODs, os OIDs. Porque lá eles pediam que os OIs estivessem dentro do O. Eles pediam que os OIs estivessem dentro do O. Certo? E isso, de certa forma, ajudava eles na hora de eliminar alguns termos locais, né? Porque você tinha essa hipótese. Eles usavam o quê? Kahneman também não, né? Ou sim? Usavam Kahneman não, né? Usavam Kahneman? Usam. E aí a gente não pediu isso. A gente não pediu... Na verdade, não. Eles usam... não usam Kahneman, não. Deve ser resultado clássico de continuação única, né? Eles usam só continuação única. Eles não usam Kahneman, não. E aí esse fato acaba ajudando. Quando você olha para a equação e você vai provar que se uma se anula, a outra se anula, sabe? Então, o fato de O estar dentro de O ajuda. A gente retirou essa hipótese aqui, tá? E a Kahneman de vocês, entendeu? A Kahneman de vocês. Sem colocar essas hipóteses, né? Que vocês colocaram para conseguir eliminar termos, né? Absorver termos do lado direito. Só para continuação única, ela não valeria, não? Chegaram a pensar nisso ou não? Tu diz essa Kahneman aqui, né? Deixa eu ver. Essa, por exemplo, né?
Essa, né? Por exemplo, tu diz? Uhum. Não sei, é. Ou mais geralmente essa daqui, né? Essa. Eu não sei te dizer, Diego. Uhum. Porque se a gente pede que psi é 0 em O, psi é 0 em O, e se a gente tem uma interseção, aí a gente vai ter que uma soma, se os dois têm interseção com o O, né? Se esses dois conjuntos têm interseção com o O, que a gente tem pedido isso, então a gente vai ter que uma soma deles é 0 em O, a soma. Uhum. Sim. A soma deles é 0 em O. Tá bom, Maurício. Vamos finalizar, porque já está passando do tempo aqui Tá bom. e a gente continua a discussão aí depois aí nos bastidores. Perfeito. Então, você diga Obrigado aí. aí mais uma vez pela palestra. Acredito que não tem mais nenhuma pergunta. Então, agradeço novamente e passo a palavra ao professor Juan Lima. Uhum. Obrigado, Diego, y obrigado, profesor Mauricio, por la excelente palestra, bastante clara, didáctica, muy interesante para todos nosotros del área de teoría de control. Vamos a finalizar la reunión. Estoy informando que la palestra del profesor Roberto Imbucero y del profesor Mauricio va a ser postada en nuestro canal YouTube hasta la sexta-feira, aproximadamente 2 días. Y también informar que las personas que están asistiendo a las 6 últimas palestras y que van a ganar certificados, la INCHI va a entregar el certificado de acá a una semana, 10 días aproximadamente, ¿no? De participación. También quería informarle que nuestro seminario fica suspenso hasta el 12 de enero. El 12 de enero es la próxima sesión, vamos a estar un mes prácticamente parados, mas volvemos en grande estilo, ¿no? El 12 de enero tenemos 2 grandes pesquisadores, tenemos el profesor Marius Tuznaki, de Francia, y el profesor Sorin Miku, de Rumanía. Entonces, muy obrigado por su atención, fue muy bom ter a vocês este año y muy obrigado por todo. Ok, hasta la próxima reunión. ¿Alguna cosa a agregar, Sandra? ¿Gustaría agregar alguna cosa, Sandra? Sandra, ¿estás? Juan, vai Juan. encerrar a gravação. Ah, tá. Para encerrar a gravação. Ah, sim.